Eu gostaria de cumprimentar a todos os irmãos e amigos internautas, os quais estão ligadinhos aí na nossa programação, descobrindo os enigmas da Bíblia. Estamos na segunda série deste programa e é um prazer poder trazer essa série de estudos aí a nossos amigos e irmãos que têm as suas dúvidas, que têm postado aí no Facebook, no Twitter, as suas perguntas, e nós, com o maior prazer, estamos aqui para responder na medida do possível. Esse programa que tem chegado ao lar de milhares de pessoas, trazendo muita educação e ensinamento para as famílias. Hoje nós vamos falar sobre um assunto importante para a família, que é uma pergunta importante nesse tema. Como educar os filhos nos dias atuais? Nós estamos vivendo em um mundo difícil hoje. Para se educar os filhos à medida que Deus quer e da maneira que os pais gostariam de educar, está se tornando muito difícil hoje. E é uma pergunta que todo pai de família faz nos dias atuais, diante de tantas alternativas que a mídia ensina e que o mundo também ensina. Eu vou abordar alguns pontos de partida para este assunto e espero que venha realmente surtir um grande efeito na vida de muitos pais que hoje sofrem com os filhos. De que maneira eu devo educar os filhos? O primeiro ponto é, então, como educá-lo e instruí-lo, a fim de que ele se transforme, a criança se transforme em um bom cheio de fé e obediência ao Senhor. O segundo ponto é, de que maneira devo disciplinar o meu filho? E o terceiro ponto que eu gostaria de abordar é como orientá-lo e aconselhá-lo para que ele faça o que é certo no mundo em que vivemos e também aos olhos do Senhor, ou seja, ele venha agradar ao Senhor. Nós sabemos que todos os pais sonham e têm um sonho para seus filhos. Sonha que seu filho será um grande homem, sonha que a sua filha será uma grande mulher, serão pessoas de grandes renomes, grandes artistas, grandes empresários ou grandes atletas. Todo pai tem um sonho para seu filho e até investem no seu filho, tanto no dinheiro quanto na fé, investe todo tipo de o que estiver ao alcance dele para que seu filho venha realmente um dia a atingir o objetivo não só desse filho, mas o objetivo que seu pai tem para com ele. Mas, infelizmente, muitos pais têm seus sonhos frustrados por seus filhos, de repente, tomarem caminhos tortuosos, e uns estão entre as grades hoje, outros debaixo da terra, e outros cometendo atrocidades. Todo mundo se escandaliza com o seu filho quando toma conhecimento de uma vez por outra estar praticando injustiça, explorando ou praticando algum crime ou algum atentado ao pudor, como por exemplo fornicação, adultério, aborto. Todo pai fica triste quando sabe uma notícia de que seu filho foi vítima de uma bala perdida, ou de repente de estar envolvido num tiroteio com a polícia. Então é muito triste para um pai criar um filho e depois ver o seu filho de repente escapar do seu domínio, escapar da sua proteção e cair no mundo da marginalidade. Infelizmente vemos quase que todos os dias
em algum canto da cidade, algum crime sendo cometido em certas áreas da sociedade, que tem trazido bastante dor de cabeça para muitos pais, até mesmo para a segurança pública. Isso que é a grande verdade. E a pergunta, por que, se por exemplo a polícia prende ele, a polícia pergunta para ele, por que você roubou, estuprou, matou ou assaltou? E quase sempre a resposta desse indivíduo é unânime. Eu venho de uma família destruída, meu pai matou minha mãe, ou o pai me espancava, outros dizem eu fui criado sem pai, sem mãe, por isso não tive instrução durante a minha infância e estou hoje, não consigo mais me livrar do crime. É claro, queridos irmãos e amigos, que também nós conhecemos pessoas de alta sociedade que infelizmente tiveram o mesmo caminho, tiveram tudo na vida e mesmo assim se tornaram pessoas do mal, pessoas que se envolveram na marginalidade. Mas todas as pessoas que hoje se encontram em um caminho da marginalidade, um caminho tortuoso, sempre teve um começo, que muitas das vezes eu e você desconhecemos. Mas somente Deus conhece essa pessoa. Se foi de repente por problemas que ele teve na infância, na casa de seus pais, como por exemplo um trauma, ou falta de disciplina, de correção, isso não importa. Mas saber que hoje ele está envolvido no mundo do crime é um transtorno para a sociedade e também para os pais, e ninguém quer isso. Para muitos pais que hoje não sabem mais o que fazer com seus filhos, eu quero dizer que ainda há uma esperança sim. Ainda há uma esperança para aqueles que acreditam e confiam na palavra de Deus. Então, o primeiro ponto que eu quero abordar, como eu já citei em cima, o primeiro ponto que eu quero abordar é a educação de casa. O primeiro ponto que eu quero abordar é sobre a educação de casa. Nós, pais, temos que ser o exemplo de nossos filhos. É a melhor maneira de educar uma criança. É educar da maneira de Deus, a maneira que Deus quer. Quando os pais são tementes a Deus, sinceros, os filhos com certeza seguirão seus exemplos. Sem muito esforço, podemos dizer assim. Vemos que, de acordo com a palavra de Deus, com a Bíblia, é nela onde você vai saber qual a maneira que Deus quer que você eduque seu filho. Você quer educar para que essa criança, você quer educá-la para a vida? Então veja o conselho que o Salomão deixou para nós no livro de Provérbios. Você tem uma Bíblia aberta, abre em Provérbios capítulo de número 22, versículo 6, onde a Bíblia diz assim: educa a criança no caminho em que deve andar, até quando envelhecer, não se desviará dele. Então esse é o conselho de Deus que deve ser acompanhado de uma maneira mais concreta. Ele vem acompanhado de uma grande promessa, esse versículo aqui. Aqui diz assim: até quando envelhecer, ele não se desviará dele. Então, educar meu filho e orientá-lo, instruí-lo, discipliná-lo e seguir todos os conselhos que nosso Deus deixou é a melhor maneira que nós devemos fazer. Nós sabemos que os professores educam, por exemplo, as crianças, mas não como um pai educa. Isso é grande verdade. É mais uma educação hoje ligada à sexualidade do que profissional. A criança aprende na inocência de como fazer sexo seguro,
de como usar uma camisinha, enquanto os pais ensinam a criança a não fazer sexo antes do casamento. Eu fico impressionado com o tipo de ensinamento que hoje estão ensinando. Tem que ensinar a criança a saber fazer sexo para não pegar uma doença transmissível, ou de repente não ficar grávida. Mas se nós educar a criança para ele não fazer sexo antes do casamento, se manter puro seria muito melhor do que ensinar ele a fazer. Então é uma coisa que eu discordo com a sociedade, com os ensinamentos que o Brasil hoje tem. Essa é uma grande diferença hoje. Me desculpe os professores, mas é o que eu penso. É uma grande diferença entre o ensinamento do professor e o ensinamento dos pais. Então a educação perfeita e de total responsabilidade é dos pais. Os pais são um espelho para os filhos. O exemplo são um exemplo, na verdade, para os filhos seguir. Então a educação de nossos filhos nunca deve ser, por exemplo, das babás, dos professores da escola, e muito menos de deixar eles mesmos escolher o seu próprio caminho. O texto que nós lemos diz assim, que ensina a criança no caminho que deve andar. É para o pai ensinar a criança no caminho que deve andar. Ensinar o caminho seria o maior dos ensinamentos. É como, por exemplo, você dizer: meu filho vai em tal mercado comprar isso ou aquele outro. O filho diz: meu pai, eu não sei onde que é. Eu não sei onde fica esse mercado. Aí você ensina ele: você vai por esse caminho e aí você vai chegar no mercado. Porque você ensinou o caminho, e daí ele vai seguir o caminho que você ensinou, e ele vai chegar no mercado. É nosso direito como pai ensinar o caminho. E como vamos ensinar? É trazer através do nosso exemplo. Através do nosso exemplo e do ensinamento da Bíblia que ele vai aprender o caminho correto a seguir. Lá no livro de Josué, no capítulo de número 1, e o versículo de número 8, a Bíblia diz assim: não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o caminho e será bem sucedido. Olha só, é para nós meditar e para nós ensinar a criança a palavra de Deus. E eu pergunto hoje, você está fazendo isso? Você tem procurado ler pelo menos um versículo da Bíblia explicado para o teu filho? É assim que nós devemos proceder. É assim que Deus quer que nós o sirvamos. Lá no livro de Deuteronômio, no capítulo de número 11, versículos 8, também está escrito assim: ponte, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, ou seja, coloca a minha palavra no vosso coração, e atai-a por sinal na vossa mão, para que esteja por frontais entre os vossos olhos. Olha que coisa tremenda. Versículo 19: e ensinai aos vossos filhos falando delas, assentada em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. O versículo 21 ainda diz assim: para que se multiplique os vossos dias e os dias dos vossos filhos na terra. Olha que coisa tremenda. Então, de fato, está muito bem claro que muitos filhos hoje estão debaixo da terra, estão no cemitério, porque não observaram a palavra do Senhor nosso Deus, porque às vezes os pais não instruíram da maneira que devia ser instruído, não ensinaram da maneira que devia ser ensinado.
Então, a ordenança de Deus para os filhos seja para que seja abençoado e viva muitos anos na terra é o que? Seguir as instruções da palavra do Senhor. O segundo ponto a ser abordado é: como devo disciplinar meu filho? Nós aprendemos até agora como nós devemos ensinar a palavra do Senhor. Agora é como disciplinar. Disciplinar não é o ensino da palavra. Disciplinar é você não aceitar os erros que ele está fazendo e você corrigi-lo. A Bíblia diz lá no livro de Provérbios, capítulo de número 29, versículo 15 ao 17, a Bíblia diz assim: a vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Castiga o teu filho e te dará descanso e dará delícia à tua alma. Olha que versículo maravilhoso. Castiga o teu filho. Esse castigo aqui não é, por exemplo, você bater na criança até ele ficar roxo. Não é esse tipo de ensinamento, ou melhor, não é esse tipo de correção que nós devemos dar. Esse castigo aqui, eu geralmente faço com meus filhos. Eu tenho um filho com 12 anos, vai fazer 13 anos. Tenho um bebezinho que ainda está com 1 ano e 3 meses, mas logo ele já vai também começar a aprender o que é certo e o que é errado. Mas tanto meu filho como a outra, eu também tenho outra filha que também recebe as mesmas educação. Como castigo, o que eu faço? Se ele cometer uma travessura, fez alguma coisa errada, eu corto alguma coisa do que ele mais gosta. Por exemplo, ele gosta às vezes de ficar no computador, jogando. Então, eu corto, deixo ele 1 dia, 2 dias, dependendo da situação, até 1 semana sem entrar sem acessar o computador, a internet. Então, um tipo de coisa, isso é disciplina. Antigamente, os pais eram mais rígidos, colocavam como castigo a criança em cima de grão de feijão, de grão de milho, em cima de tampa de garrafa. Isso não se faz. Isso é tortura. É tortura e hoje é um crime perante a sociedade. Mas você pode castigá-lo dessa forma que eu estou instruindo, cortar o que ele mais gosta. E aí vai atingir o ponto fraco dele, ele vai entrar nos eixos logo. Essa é a melhor maneira de corrigir. Porque, na verdade, nossos filhos terão que deixar, desde criança, tem muitas pessoas que pensam assim, deixar os filhos escolher desde criança o seu próprio caminho. Mas eu não concordo que nós devemos deixar o filho escolher o seu próprio caminho. É nós que somos pais que devemos dizer o que ele deve fazer e o que não deve. Depois de adulto, então, eles podem escolher o caminho a seguir. Mas como criança, deve obedecer os pais. Depois de adulto, então, eles vão escolher o caminho que deve seguir. Porque quando atingir os 18 anos, aí o que você pode fazer por ele, você já fez. Mas como diz o texto que nós lemos, quando o velho ele não vai se desviar do que aprender com os pais através do ensinamento da palavra de Deus que nós passamos a ele. Então a palavra de Deus me diz que os pais não só devem orientar e instruir os filhos, mas também devem disciplinar quando necessário, é claro. Ou seja, se for preciso dar algumas palmadinhas, nem por isso trará trauma para essa criança. Tem pessoas que, por exemplo, alguns alegam que nós não devemos dar palmadinha. Até tem pais que dizem assim, ele é tão pequenininho, é o jeito dele. Aí eu fico às vezes até impressionado com muitos pais que às vezes vão passear na casa do vizinho, aí leva seu filho lá de
3, 4, 5 anos, chega lá, vira a casa do vizinho dele de perna para cima, mexe numa coisa, joga no chão, pega, às vezes até acaba quebrando, e aí o pai diz, não vou bater, é criança não sabe o que faz. É claro que sabe. A educação começa logo quando a criança começa a andar e começa a falar, porque aí ele já começa a escutar os pais. Quando ele faz uma coisa errada, diz, meu filho não faz isso. Essa palavra não, ele vai saber que aquilo não pode fazer. Lá no livro de Provérbios 13, 24, também tem um versículo importante, que diz assim, 13, 24, o que não faz uso da vara odeia seu filho, mas o que ama o seu filho desde cedo o castiga. Olha como é tremendo, desde cedo o castiga. Esse castigo, eu já relacionei aqui alguma maneira de nós castigá-lo. E também educar da maneira correta. Todos nós sabemos o quanto é difícil trazer, por exemplo, hoje um jovem rebelde para os caminhos do Senhor. Por isso nós devemos saber que a personalidade de uma criança é formada até a adolescência. Depois disso, dificilmente conseguiremos, ou o pai consegue mudar a personalidade da criança. É como, por exemplo, uma muda de árvore. Você planta, ela cresce torta, e depois da árvore estar grande já, alta, ela vai continuar torta, e fica muito difícil você endireitar. Então você endireita uma árvore quando ela está crescendo. E muitas das vezes se coloca uma madeira no chão, amarra, e ela volta então a se aprumar e subir. Essa é a maneira correta de educar um filho. Quando ele está querendo tender para outro caminho, você começa a instruí-lo e a discipliná-lo para que ele venha a voltar para o caminho correto. Assim, então, entendemos que a educação dos filhos é dada pelos pais, é nossa responsabilidade educá-los. Porque se nós deixarmos a educação, de repente, para os professores, ou de repente para o mundo, ou para a mídia, com certeza nós vamos ter sérios problemas com o nosso filho no futuro. Segundo a Bíblia, é porque, quando nós disciplinamos nossa filha, é porque nós amamos a ele. Então, cabe a nós. Tem pais que, como eu já falei, acham que dar uma palmadinha na criança não deve fazer porque a criança não sabe o que faz. Como eu já falei, a criança, ela, depois de certa idade, ela já começa a aprender o que é certo e o que é errado. Agora, toda vez que porventura temos que chamar a varinha ou dar umas palmadinhas, devemos dizer a eles o porquê foi preciso essa correção. Quando demos algumas palmadinhas em nossos filhos, sempre com amor, eles nunca vão nos odiar. Isso é bíblico. Pode ver outra passagem bíblica que está no livro de Provérbios 3, versículo 11 a 12, que diz assim, filho meu, não rejeite a correção do Senhor, nem te anojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele que ama, assim como o pai repreende o filho a quem quer bem. O capítulo 23, verso 13 a 14, também diz assim, de Provérbios, não retire a disciplina da criança, pois se fustigares com a vara, nem por isso ele morrerá. Tu a fustigará com a vara e livrará a alma desse filho, dessa criança, do inferno. Olha que ensinamento tremendo que nós temos aqui. Quando um pai, a mãe, ensina o seu filho da maneira correta, através da palavra de Deus, o que você está fazendo? Você está livrando essa criança de um dia ir para o inferno. Porque pare um pouco e pense comigo. Você não instrui a criança.
Você não ensina a palavra de Deus, você não ensina ele a orar, você não ensina ele a ler a Bíblia, você não leva ele para ir para a igreja. Se ele um dia cair na marginalidade, se envolver com amizades que não devem cair na marginalidade, nas drogas, ou de repente em outro crime, e de repente ele for morto pela polícia ou por alguém, essa pessoa poderá de repente ir para o inferno. E aonde que vai estar a consciência dos pais? Eu não eduquei o meu filho, e a Bíblia diz que eu deveria educar, deveria instruir. Eu não amei meu filho como deveria. Isso é a grande verdade. A criança, desde cedo, o inimigo ele já tende a plantar e a implantar artimanhas, astúcia no coraçãozinho da criança. Mas com a boa orientação e as nossas orações, com certeza o mal tem que sair em nome de Jesus. Há mais um versículo importante agora no capítulo 22 de Provérbios, que diz assim, capítulo 22, versículo 15. A astúcia está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção afugentará dela. A astúcia está ligada ao coração da criança. E aí cabe o que eu falei antes. A criança, quando ela começa a falar, quando ela começa a andar, ela já começa a criar os seus próprios conceitos de vida. Ela já tem as astúcias, já tem as artimanhas. É por isso que às vezes um filho, quando quer alguma coisa e o pai não dá, ele chora, se esperneia, ele grita, porque ele sabe que fazendo isso o pai ou a mãe vai conceder o que ele quer. O que é isso? A artimanha da criança. É a astúcia da criança para persuadir o pai, para persuadir a mãe. Então a Bíblia está dizendo que com isso a vara da correção afugentará dela. Diz: você não vai receber enquanto você não parar de chorar. Se você não parar de chorar, você não vai receber. Você promete que vai parar de chorar? É dizer, prometo. Aí você dá o que ele quer. Só assim você vai conseguir tirar essas artimanhas da criança. Agora, toda vez que ele chora e você dá alguma coisa, ele vai ficar bardoso, teimoso, com artimanha, com astúcia, que mais tarde, quando ele ficar adolescente, você não consegue mais dominá-lo. Isso é a grande verdade. Olha o que diz em Provérbios 17 e 25. Provérbios 17 e 25 diz assim: o filho insensato é a tristeza para o pai, e a amargura para aquele ou para aquela que o deu à luz, para aquela que deu à luz. É a tristeza para o pai e a amargura para a mãe. Filho insensato, aquele filho que não respeita, aquele filho ingrato, que em vez de dizer: mãe, muito obrigado por me trazer ao mundo, ele começa a dizer: antes não tivesse nascido. Filho que zomba, filho que critica. É a tristeza para o pai. Mas se você ensiná-lo a palavra de Deus com amor, o filho deve amar não somente o pai e a mãe, mas o próximo como a si mesmo. Deve respeitar os pais e amar os pais para que seus dias se prolonguem na face da terra. Porque se ele não obedecer, os seus dias serão curtos na terra. Por que curto? Porque se ele não obedecer os pais ou a mãe, ele vai para a criminalidade. E lá ele enfrentará as astúcias ciladas do inimigo. Por isso ele morrerá prematuro. Então não espere que seu filho obedeça ou faça tudo correto. Se você não o treinar antes, não ensinar seu filho, não pegar um copo de vidro que pode quebrar, não pegar uma faca que está posta na mesa, não brincar com facas, por exemplo, que pode cortar o dedinho, não colocar o dedo na tomada. Isso são obrigações dos pais. Isso todo pai sabe educar. Dizer: meu filho, não coloca o dedinho na tomada. Mas não é só isso.
até a sua adolescência, tem que ter os mesmos cuidados, cada vez mais. Agora, quando era adolescente, ele não vai pôr o dedo na tomada, sabe que leva choque. Aí você vai instruir para que ele saiba que amizade ele vai ter, quais as amizades que ele está tendo. Você tem que saber disso. Nós somos responsáveis pelos nossos filhos, até mesmo pela salvação, como eu acabei de ler. Se você usar a varinha, tu fustigará e vai livrar a alma dele do inferno. Eu quero dizer uma coisa para você, mãe, e até para você, pai, que está me escutando, que tem muito pai coruja também, como eu sou. Mas eu tenho aprendido a palavra de Deus e tenho procurado fazer da maneira que está ao meu alcance. Então eu digo para você, mãe, olhe além do grito e das lágrimas do teu filho. Olhe para o mundo além da sua impaciência ou falta de tempo. Porque a falta de tempo, muitas das vezes, hoje eu não tenho tempo de olhar a tarefa do meu filho, hoje eu não tenho tempo de levar ele para a escola, hoje eu não tenho tempo de ler a Bíblia para ele, mas olhe muito além disso. Pense no dia que seu filho deixar este mundo e partir para a eternidade. Para onde será que ele vai? Onde ele irá viver a eternidade? No céu ou no inferno? Sabe que enquanto ele é adolescente, enquanto ele não tem maturidade para decidir o caminho, por isso que a gente batiza a criança quando chega a idade dos 12 anos, que ele já sabe discernir, escolher o caminho. Mas até aí você é responsável pela salvação e educação do teu filho. Agora também é importante sabermos que a formação do caráter de uma criança depende da forma que ensinamos. Todo pai deve dar limites à criança, lhe impor regras, de forma que a criança venha a respeitar, não por medo, mas por entender que seus pais têm autoridade na casa. Não deixe seu filho dar ordem na casa. Não deixe seu filho dizer para você, mãe, ou dizer para seu pai o que você deve fazer. Você tem que dar a ordem, você que manda na casa. Os pais não podem ficar em cima do muro, ou seja, tem que manter-se firme nas suas decisões. Agora, pelo contrário, dizer não e depois ceder, ou dizer sim e depois mudar de ideia, é muito ruim para os pais, porque aos poucos vão perdendo o controle dos filhos. Quando os pais cedem às birras, como eu já falei dos filhos, logo os filhos percebem que a chantagem e com as birras eles podem conseguir tudo, e aí podem ter certeza que as coisas jamais você conseguirá dominar, porque vai sair do seu controle. Pode ter certeza disso. Eu lembro-me de uma matéria que eu li de uma doutora chamada Rosana. Ela é uma psicóloga especialista em comportamento infantil. E ela nos aconselha com algumas regras básicas, como, por exemplo, dentre elas é que devemos aprender a dizer não para a criança. Nós temos que aprender a colocar limites como regra social de convivência entre pais e filhos. É o que eu já acabei de falar antes. Nós temos que impor regras e limites. Meu filho não faz isso. Se você fizer, eu vou ter que te dar umas palmadinhas. Ou eu vou cortar isso, cortar aquele outro. E em terceiro lugar, como orientar e aconselhá-lo? Foi o que eu coloquei os pontos que queria abordar nesse tema. Nós temos que treinar os filhos da maneira que agrada a Deus. Os pais foram colocados por Deus como chefe da família. Então, além de educação que deve dar aos filhos, educação social, devemos aconselhá-los a ser homens e mulheres, pessoas de bem. Eu tenho observado, queridos irmãos e amigos, que muitos pais, mesmo sendo cristãos, eles não têm
tirado um tempo para aconselhar seus filhos como Deus tem ordenado. É por isso que há um ditado que diz: o filho de crente não quer dizer que seja crente. Por falta de incentivo dos pais, falta de ensinamento e aconselhamento, muitas crianças, filhos de pastores, estão nas drogas hoje. Porque o pai, o pastor, o dirigente, o líder da família não tinham tempo para ensinar o seu filho e passar o amor que eles mesmos ensinam para a igreja. Hoje a televisão, o computador tem tomado conta do tempo de muitos pais e os pais têm passado este exemplo para os filhos. Os filhos hoje ficam no computador e não vão mais para a igreja. Então nós devemos aconselhar a serem honestos como nosso próprio exemplo. Então, primeiro, para nós ter um bom resultado no aconselhamento, é preciso termos paciência para ouvir os filhos. Por exemplo, o filho, todo filho, ele é um ser humano, ele tem sentimento, ele tem suas fraquezas. Ser amigo de uma criança é a melhor maneira de a gente aconselhar uma criança. Não adianta você querer aconselhar uma criança e você não para ouvir. O segundo ponto é porque ter um bom diálogo. Um diálogo aberto com o filho, nós sabemos que pode trazer grande resultado. Um diálogo com o filho pode apaziguar a ira. Às vezes a criança chega irada do colégio, porque tem algum motivo. Você tem que parar para ouvir e ter um bom diálogo com ele. Depois aconselhá-lo. Sempre quando a criança fizer alguma coisa boa, nunca esquecer de elogiar ela, de elogiá-la, porque ela vai se sentir segura e vai saber que o que ela fez é certo e ela vai procurar sempre fazer daí cada vez melhor. Então essa é a melhor maneira de nós educar nossos filhos. A responsabilidade dos pais é de ensinar e treinar a criança para que aos poucos ela venha desenvolver aquilo que está absorvendo dos ensinamentos dos pais. E venha então enraizando no coraçãozinho da criança, como eu já falei, como uma raiz de árvore que vai se fortalecendo. Para encerrar esse tema, esse assunto, eu não podia deixar de dizer que o relacionamento dos pais em sua casa, entre marido e mulher, reflete muito na educação dos filhos. E nada adianta eu dizer, por exemplo, para meu filho: não grite, não xingue, não diga palavrões. Se eu mesmo ajo desta forma, eu grito com minha esposa grita comigo, eu xingo, eu digo palavrões, o filho automaticamente vai absorver isso e quando atingir uma idade de 3, 4 aninhos para frente, vai falar palavrões, talvez até pior do que os pais, porque aprenderam com os pais. O caráter da criança está sendo formado, e o que ele ouve dos pais, e a maneira que os pais agem em casa é aquilo que eles vão ser no futuro. Então não deixe o mundo ensinar da maneira errada, e não deixe você passar para o seu filho algo errado também, para que mais tarde não venha chorar pelo que podia ter feito de melhor para seu filho e não fez. Mas o meu conselho é hoje. O meu conselho é para você, filho que está numa situação assim. Porventura, caíram no deslize e hoje não consegue mais sair. Mas nunca esqueça, é fácil entrar, mas difícil é sair. A droga, o crime, tudo é fácil entrar, mas o fim é sem volta, é cadeia, é cemitério. Então olhe para Jesus. Ele pode estender a sua mão e tirar você de onde você se encontra agora. Confie nele. Quando todos virarem as costas para você, saiba que existe um que não abandonará você. Confia nele.
Ele chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Entrega a sua vida, como diz o Salmo 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o resto Ele tudo fará. Não esqueça pai, não esqueça mãe, ore pelos seus filhos. Não desista de orar, porque lá onde o seu filho está agora, Jesus pode recolher ele com a sua mão e trazer para a sua casa. E você vai regozijar e cantar o hino da vitória em nome de Jesus. Amém.